Olá, sejam bem-vindos. Vamos então dar início ao segundo vídeo sobre a segunda lei de Newton. E neste vídeo vamos ver dois exemplos onde vamos aplicar a lei de Newton. Antes de começarmos, deixem-me só vos dizer as unidades do sistema internacional que devem ser usadas na fórmula da segunda lei de Newton, que eu esqueci-me de vos dizer no vídeo anterior. Então é assim. Unidades do sistema internacional. A aceleração deve vir em metro por segundo quadrado. A massa deve vir em quilograma e, portanto, quando a aceleração vem em metro por segundo quadrado e a massa em quilograma, a força é quilograma, não é? Vezes metro por segundo quadrado. É a massa vezes a aceleração. Portanto, quilograma vezes metro por segundo quadrado. A este produto de unidades nós chamamos Newton. Ou seja, 1 Newton é igual a 1 kg vezes metro dividido por segundo quadrado. Dizer que uma força é de 3 Newton significa que uma força é de 3 kg metro segundo quadrado. Vamos então ver o primeiro caso da aplicação da segunda lei de Newton. Vamos aplicar a segunda lei de Newton ao movimento de queda livre de um corpo que está próximo da superfície da Terra. Ora, no movimento de queda livre, nós desprezamos a resistência do ar. Significa que a única força que atua no corpo é a força gravítica. Deixem também vos dizer uma coisa. A força gravítica que está a atuar num corpo que está próximo da superfície de um astro, nós podemos chamar também a força gravítica força peso ou simplesmente peso. Então, na bola, a única força que está a atuar num movimento de queda livre, em que a resistência do ar é zero, portanto desprezamos a resistência do ar, a única força que está a atuar é a força gravítica. Se a força gravítica é a única força que está a atuar, então esta força é a força resultante. Então vamos ver aqui uma coisa. Nós vimos no vídeo sobre a lei da gravitação universal, vou deixar o link para vocês se quiserem ver, nós vimos que o módulo da força gravítica pode ser dado a partir desta expressão. Vimos também que a força gravítica entre a Terra e um corpo que está próximo da sua superfície, quando é dado por esta expressão, nós podemos reescrever esta equação desta forma. Isto é igual à massa do corpo, neste caso da bola, vezes G, onde G é igual à constante da gravitação universal vezes a massa da Terra a dividir pelo raio da Terra ao quadrado. Porquê? Porque isto é tudo valores constantes, não é? Nós vimos que isto aqui são valores constantes, são sempre os mesmos valores. E vimos também que este valor, se nós substituirmos estas constantes nesta forma, isto dá aproximadamente 9,8. Vamos ver aqui, 9,8 quê? Ora, esta constante G, que está aqui, não é? É igual a F, que é Newton, a dividir por M, a dividir por quilograma. Portanto, isto é Newton, quilograma menos 1. Ok, portanto, esta força gravítica, que é igual ao peso ou à força peso, o módulo é dado pela massa do corpo, neste caso a massa da bola, vezes esta constante, que é o produto destas constantes que estão aqui. Por outro lado, a força gravítica é igual à força resultante e pela segunda lei de Newton nós podemos determinar o módulo desta força resultante. Então nós sabemos que a força resultante é igual à massa da bola vezes a aceleração com que a bola cai. Reparem, se o peso é igual à força resultante, então isto é igual a isto. mg é igual a ma. Se nós cortarmos as massas, nós temos que G é igual a A. Então, este G, este produto que nós temos aqui, não é nada mais, nada menos do que a aceleração com que a bola cai em direção à Terra. É este G, porque é uma aceleração que resulta da força gravítica, nós chamamos de aceleração gravítica. Agora vocês dizem assim, Sandra, mas a aceleração é dada em metros por segundo quadrado e aquele G é Newton quilograma menos 1. Ora bem, vamos ver então o que é Newton quilograma menos 1. Newton, o que é Newton? Newton é quilograma vezes metro a dividir por segundo quadrado.
Ora, Newton é quilograma vezes metro a dividir por segundo quadrado, vezes quilograma menos 1. Quilograma corta com quilograma menos 1, isto dá 9,8 metros por segundo quadrado. Aqui está. O G é o valor da aceleração com que os corpos caem no movimento de queda livre. Qualquer corpo que esteja num movimento de queda livre cai com esta aceleração. Portanto, no movimento de queda livre, movimento em que desprezamos a resistência do ar. Vamos então ver o que é que isto significa. Isto significa que no movimento de queda livre, a aceleração que os corpos têm não depende da massa do corpo. Em vez de uma bola, se fosse um frigorífico que fosse lançado de um 10º andar, Deus nos livre, não é? Mas se fosse um frigorífico, o frigorífico caía exatamente com a mesma aceleração que a bola cai. Reparem, a força gravítica aplicada ao frigorífico era igual a este G, que só depende da massa da Terra e do raio da Terra, este G é constante, não depende da massa do corpo, portanto, a aceleração que o frigorífico ia ter também não dependia da massa do frigorífico. Era constante. O que é que depende da massa dos corpos? É as forças, é o peso. O peso depende da massa do corpo, mas a aceleração com que o corpo cai, este G, não depende da massa do corpo. Vamos então ver como é que esta bola, um frigorífico, uma pena, uma folha de papel, é tudo igual, cai tudo com a mesma aceleração. Vamos ver como é que estes corpos caem, ou seja, qual é a variação de velocidade que estes corpos vão ter durante o movimento. Então vamos imaginar que a bola é abandonada, é largada de um 10º andar. Quando a bola é largada, portanto, nós temos a velocidade igual a 0, ela parte do repouso. Vamos imaginar que quando nós largamos a bola, nós ligamos um cronómetro, pomos o cronómetro a contar, ok? E começa a contar no tempo 0. Ora, a aceleração ser 9,8 metros por segundo quadrado, vamos aproximar isto a 10 metros por segundo quadrado. Isto significa que é 10 metros por segundo. Isto significa que em cada segundo que passa, a velocidade varia 10 metros por segundo. Portanto, passado um segundo, qual é que é a velocidade que a bola vai ter quando T atinge um segundo de movimento? Se ela varia 10 metros por segundo a cada segundo, ela começou no 0, vai passar de 0 para 10. Aqui a velocidade vai ser 10 metros por segundo, ok? Este ΔV tem que ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial, tem que ser igual a 10 metros por segundo. Quando T é igual a 2 segundos, quando o nosso cronómetro marca 2 segundos de movimento, a velocidade da bola, nesse instante, deve estar em 20 metros por segundo. Em cada segundo de movimento, quando passa de 1 para o 2, a variação da velocidade tem que ser de 10 metros por segundo. Velocidade final menos velocidade inicial, ok? 10 metros por segundo a cada segundo de movimento. Quando a bola atinge o 3º segundo, a velocidade é de 30 metros por segundo e assim sucessivamente até chegar à superfície da Terra. Este é o movimento, é a velocidade que a nossa bola vai ter à medida que o tempo vai passando no nosso cronómetro. Mas se não fosse uma bola de futebol e fosse uma pena, era exatamente a mesma coisa. Se fosse uma pedra, era exatamente a mesma coisa. E vocês agora perguntam, então, a velocidade com que a bola cai é a mesma com que cai uma folha? Mas se nós atirarmos uma folha de uma janela e uma bola, a bola chega ao chão primeiro do que a folha. Aliás, a bola chega e a folha ainda anda no ar a ver onde é que vai pousar, certo? No movimento de queda existe sempre a resistência do ar. E a resistência do ar depende, entre outras coisas, depende da forma dos objetos que estão a cair e da área frontal dos objetos. Por isso é que os objetos não caem todos com a mesma velocidade, porque têm formas diferentes, entre outras variáveis, têm formas diferentes e têm áreas frontais diferentes. E, portanto, a resistência do ar vai ser maior ou menor e eles vão demorar mais ou menos tempo a cair.
Reparem que a força resultante é o somatório de todas as forças que estão aplicadas num corpo. Se não for um movimento de queda livre, não é? E existir a resistência do ar no movimento, a força resultante, o módulo da força resultante é igual ao módulo da força gravítica menos o módulo da resistência do ar. E o valor que aqui der, esta força, não é? Isto depois há de ser igual à massa do corpo vezes a aceleração. Quanto maior a resistência, menor esta força resultante, e quanto menor esta força resultante, sendo que a massa do corpo é constante, menor há de ser o valor da aceleração, ok? Portanto, para um movimento de queda livre, em que nós desprezamos a resistência do ar, a velocidade com que os corpos caem é sempre a mesma, independente da massa do corpo. O que é que depende da massa do corpo? O que depende da massa é a força gravítica que está a ser aplicada ao corpo que está em queda livre, ou seja, o peso, força gravítica ou peso. Quanto maior a massa de um corpo, maior o peso do corpo, maior a força gravítica do corpo. Bom, vamos então agora passar para o segundo caso. E o segundo caso da aplicação da lei de Newton é no caso do movimento retilíneo de corpos nos quais apenas atuam forças constantes. Então, vamos imaginar que nós temos aqui várias forças a atuar num corpo que está a descer aqui uma rampa. Vamos imaginar que nós temos aqui uma bola a descer uma rampa. E a bola está a descer a rampa, temos aqui a força gravítica, o peso da bola, e temos aqui a normal. A primeira coisa que nós fazemos então é estabelecemos um referencial, um sistema de eixos, e fazemos coincidir a direção do eixo ao x com a direção da velocidade, ou a direção do deslocamento. Ora bem, como é que a bola se está a deslocar? A bola está-se a deslocar assim, aqui, ao longo da rampa. Portanto, nós temos que fazer coincidir um dos eixos com a rampa. Tem que estar paralelo aqui à velocidade, à direção do movimento. E o outro eixo, do y, tem que ser perpendicular a este, não é? Isto, teoricamente, estão perpendiculares, ok? Portanto, nós temos aqui o eixo do y e temos aqui o eixo do x. Isto aqui é perpendicular, ok? Portanto, fazemos coincidir a direção de um dos eixos, normalmente o eixo do x, com a direção do movimento da bola, na direção da sua velocidade, e depois o eixo do y é perpendicular a este eixo do x. E depois aquilo que vamos fazer é decompor todas as forças nos eixos. Portanto, a normal já está decomposta nos eixos, porque está ali no eixo, e então resta-nos decompor a força-peso no eixo. O que é decompor a força-peso no eixo? Este vetor deixa de existir, este aqui do peso, e passam a existir estes dois, o peso em x e o peso em y. E este aqui deixa de existir. Este vetor aqui deixa de existir. Ora bem, depois de decompostas as forças nos eixos, aquilo que nós tínhamos que fazer era achar a resultante das forças em x e a resultante das forças em y. Ora bem, quando o movimento é retilíneo, a resultante das forças em y é igual a zero, porque a resultante das forças em y é a parte da força que faz variar a direção do movimento. Ora, no movimento retilíneo não há curvas, não há variação da direção, há apenas variação do módulo da velocidade. E quem é responsável pela variação do módulo da velocidade é a resultante das forças em x. Então, se nós aplicarmos aqui a segunda lei de Newton, portanto, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, quando se trata de um movimento retilíneo, a resultante das forças em y é igual a zero e a resultante das forças em x vai ser igual à força resultante, porque esta resultante aqui é zero. Então, vai ser igual à massa vezes a aceleração do movimento. Quando nós aplicamos a segunda lei de Newton, no caso de corpos que têm um movimento retilíneo, nós
fazemos a decomposição das forças tudo direitinho nos eixos, mas depois, no eixo do Y, a força resultante tem que ser zero, porque o corpo apenas se move na direção do X. Se eu tivesse uma componente em Y, quando ele se estava a mover, ele ia se deslocar ou para um lado, ou para cima ou para baixo. E ele não ia fazer o movimento retilíneo. Se ele está no movimento retilíneo, significa que a componente das forças em Y é zero. Então, neste caso, por exemplo, nós podíamos concluir que o módulo da normal seria igual ao módulo do peso em Y. Ok? E que a força resultante em X, que é o P de X, é a única força em X, havia de ser igual à massa vezes a aceleração do corpo. Ora bem, em relação à segunda lei de Newton, vou terminar por aqui. Era esta a parte teórica que eu ainda queria partilhar convosco. Depois vamos fazer exercícios sobre as leis de Newton. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, fiquem então à espera que deixem o vosso like. Desejo-vos tudo de bom e nós vemo-nos num próximo vídeo. Até lá, fiquem todos bem.